No vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre um grupo de componentes que tem no Grasshopper, que é na verdade um legado aí do AutoCAD, dos componentes do Array. Fala, parametrizados, tudo bom? Meu nome é Wallace Dornella, sou colaborador aqui no Parametrizado e basicamente hoje a gente vai ver algumas brincadeiras assim que dá para fazer com alguns padrões geométricos utilizando os componentes do grupo Array aqui dentro do Grasshopper, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa pra gente aí o like no vídeo, se inscreve no canal e siga a gente lá no Instagram também, @parametrizado. A gente tá sempre postando conteúdo lá, troca muita ideia por lá e tal. Então, não deixa de seguir a gente por lá também. Vamos lá. Basicamente, hoje a gente vai explorar um pouquinho mesmo. Vai ser uma aula meio despretensiosa assim, tá? A gente vai ver algumas possibilidades que os componentes dão pra gente e a gente vai passear por todos esses componentes desse grupo aqui, ó. O grupo Array. Então vocês podem vir aqui na aba Transform do Grasshopper, tá? Do Grasshopper padrão, não é nenhum plugin. E tem esse grupo aqui, Array, que dá pra gente esses componentes aqui. A gente vai ver um pouquinho todos eles, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro, já de cara, Linear Array, que é o mais básico assim. O primeiro, no caso, pela ordem assim de complexidade da coisa, não a ordem que tá ali, porque ali tá em ordem alfabética, tá em ordem alfabética. Nem tá em ordem alfabética, tá em ordem quase, tá em ordem, tá ali. Então, vamos lá. Esse daqui, ele é o que faz o arranjo linear, tá? Como o nome diz, é uma linha, uma direção linear. O que significa o array, na verdade, né? Vamos tentar ilustrar aqui um pouquinho. Ele pega um objeto, uma geometria, no caso, informação do tipo geometry, né? E ele, no caso do linear, ele faz uma redistribuição em um sentido, tá? Aqui a gente tem esse direction aqui, ó. O conceito é basicamente esse. Então a gente define uma direção e com uma distância. Então, por exemplo, a direção igual a 5 e ele vai deslocar esse objeto aqui, tá? 5 unidades para frente, quantas vezes a gente quiser. No caso, se a gente definir, eu quero 15 cópias desse ponto. Então ele vai fazer isso aqui, depois repete, depois repete e assim sucessivamente até o último, que vai ser o de número 15, por exemplo, tá? Então é isso basicamente o que o Array faz. As outras variações só variam justamente esse vetor aqui, né? Que aqui a gente está ordenando linearmente. Os outros eles ordenam, por exemplo, por ângulo. Então, ao invés de ser uma coisa assim, ele define, ó, vai copiar, por exemplo, com um centro aqui. Aí esse objeto está nessa posição, então eu vou ter um ângulo, sei lá, 15 aqui. E copia para cá o objeto, tá? No caso, vai ficar alinhado nessa mesma distância do centro aqui. O outro, por exemplo, vai distribuir ao longo de várias direções, não só no plano. Então ele vai distribuir não só, por exemplo, em X, mas também em Y e também em Z. Então é basicamente isso, é para a gente gerar várias cópias de um objeto, de uma geometria, dentro do nosso modelo. Então, para a gente experimentar aqui e demonstrar um pouco a coisa, eu vou pegar aqui no Grasshopper, vou colocar aqui na perspectiva para a gente vislumbrar. Vou pegar aqui um cubo, uma caixa, fazer aqui um paralelepípedo, tá? Aleatório, totalmente assim, sem medida, sem critério. Vou colocar aqui na visualização shaded para a gente ter aqui o modelinho aqui, tá? E aí, eu vou definir isso daqui como a nossa geometria, tá? Vou vir aqui, ó, Geometry, e selecionar esse pilar que a gente selecionou aqui, tá? Essa é a nossa coluna. Então essa aqui vai ser a nossa geometria. E olha só, por padrão ele já coloca ali um arranjo, ó, uma distribuição. Arranjo, a tradução de array é arranjo, tá? Então programação aí, quem é da programação vai reconhecer o termo. E aqui então nos outros dois inputs a gente pode definir justamente como que vai se dar essa distribuição. No caso aqui, ó, por padrão ele já está com um vetor em X de dimensão 10, olha lá. Então x10, y0, z0.
A gente pode colocar aqui um vetor unitário, por exemplo, tipo um x, um y e um z, e colocar um number slider que vai, né, definir qual é o valor desse vetor. Eu vou colocar aqui um slider de 1 a 10, tá? Vou ligar nesses 3 valores aqui, só pra gente ver aqui a diferença da coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, esse vetor x, no caso com valor 1, aqui em D, que vai ser o nosso vetor. Aí olha lá, todos os bloquinhos ficaram até um dentro do outro ali, né? E aí eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e aumentar, ó, essa distância um pouquinho. Colocar aqui com a distância de 3, que é, como o meu pilar ficou com a dimensão 2, né? Ele vai criar ali um espaçamento de uma unidade nesse pilar. Deixa eu ocultar aqui a visualização desse pilar aqui por enquanto. E aqui, esse N é a quantidade de itens que a gente quer. Então, no caso ali, por padrão também já está com 10. Eu vou colocar aqui 15, tá? E eu posso definir aqui, ó, a quantidade que eu quero, tá? Perfeito? Bom, e aí, né, como vocês sabem, se a gente vier aqui trocar essa direção, olha lá, ele vai seguir naquela direção. No caso aqui no Z é o que vai ficar mais atrapalhado aqui nesse caso, porque a dimensão do nosso pilar é muito maior do que esse 3 aqui. Se eu colocar aqui, ó, no 10, ele ainda não é suficiente para vencer a altura aqui, ó, do nosso pilar, tá? Mas não tem problema, já deu para entender a premissa da coisa, tá? Isso aqui foi só para a gente demonstrar mesmo aqui como que é a lógica. E aí, a gente pode, por exemplo, combinar esses vetores, né? Então eu vou fazer aqui uma soma de vetores, tá? Vou pegar aqui, ó, o componente addition, que é o normal da matemática. A gente pode somar vetores usando isso aqui. Somar esse vetor x com o vetor y aqui, por exemplo, e colocar isso daqui para ser o vetor da direção. Aí olha lá, aqui, ó, na vista de topo, como que fica. Como o x e o y aqui, eles têm o mesmo tamanho, né? O ângulo vai ficar sempre 45 graus, mas o que a gente pode controlar aqui é aquela distância ali, ó. No caso, se os valores de x e y, né, fossem diferentes, isso aqui que ia mudar o resultado. Então, olha lá, o y é mais expressivo, o x é mais expressivo, então isso faz essa diferença, tá? Isso aqui é matemática lá, é álgebra linear. Nem sei se é exatamente nessa área da matemática que está o cálculo vetorial, mas, enfim, a gente não precisa se ater a essa preocupação aqui agora. Então, vamos dar uma exploradinha sobre os outros tipos de array que tem aqui, tá? Muito semelhante ao linear array que a gente usou aqui agora, tem esse curve array aqui. Só que ele, justamente, ao invés de se utilizar de uma linha, que é uma reta, né, um vetor, ele vai se utilizar de uma curva qualquer que a gente pode definir. Então, vou desenhar aqui uma spline, tá? Para a gente distribuir pilares ao longo dessa spline. Imagina aí que você está fazendo um projeto seu de arquitetura que é distribuir uns pilares a uma distância que você precisa, né? Que a estrutura precisa para se sustentar. No caso, vamos supor que seja assim que se resolva, tá? E não vai ser uma coisa específica que vai demandar um cálculo mais aprofundado. Vamos fingir aqui que a gente está fazendo uma coisa bem preliminar, assim, um estudo preliminar de volumetria. Então vou pegar essa geometria, colocar aqui agora nesse arranjo, ocultar esse preview aqui, e essa curva, né, que eu acabei de desenhar, eu vou trazer ela para cá. Componente curve aqui, definir uma curva e colocar aqui, ó. E olha só, ele distribui a quantidade de itens que a gente quer, que no caso esse componente aqui, ó, né, que a gente não colocou aqui, então por padrão ele está com 10, ao longo daquela curva. Então agora ele distribuiu 13 ao longo daquela curva. Eu falei com o espaçamento correto, eu quis dizer com uma quantidade, tá? Quantidade, então tá definindo isso daí. O espaçamento a gente teria que fazer de outras formas, então definindo por comprimento. Então aqui, ó, a gente consegue basicamente controlar, e ele fica alinhado com a curva, com a posição inicial aqui, ó. Então deixa eu ligar aqui aquele pilar nosso inicial e alinhar mais ou menos ele com a perpendicular aqui da curva, né, que a gente está desenhando. Vou colocar aqui, ó, nesse ponto e rotacionar aqui um pouquinho para, olha lá, aquele vetor verde ficar alinhado com a curva, tá?
É só colocar aqui na vista frontal, pra gente, ó, na perspectiva aqui pra gente ver. Aí olha lá, na vista de topo a gente vai enxergar, ó, e ele acompanha essa perpendicularidade da curva, graças àquele alinhamento que a gente fez. E a gente consegue ter, olha só, uma distribuição. A gente fala, tô precisando distribuir pilares aqui e tal. Aí com essa distribuição não ficou legal, preciso de menos pilares, vem aqui diminui. Preciso de mais pilares, vem aqui aumenta. A gente consegue estudar isso aqui dessa maneira. É a única forma de fazer isso aqui? Absolutamente não. Vocês aí que já estão estudando Grasshopper há um tempo, vocês podem pensar em várias outras formas de fazer coisas desse tipo. Mas o arranjo, o array, acaba possibilitando também a gente fazer coisas desse tipo, tá? Então, assim, não deixa de ser mais uma possibilidade. Bom, o outro tipo aqui de arranjo, ainda dentro dessa coisa mais ortogonal, digamos assim, né, essa geometria mais básica, vai ser esse retangular aqui, o Rectangular Array, tá? Esse daqui ele já tem uma lógica mais parecida com aquela do linear, tá? Só que ele tem uma diferença, que aqui, ó, ao invés de pedir um vetor, ele pede uma célula. E essa célula é basicamente o espaço, um retângulo que tem uma dimensão em x e em y, que define as posições dos elementos que a gente está distribuindo em arranjo em cada um desses vértices, tá? Deixa eu desenhar aqui porque fica mais fácil do que eu simplesmente ilustrando no ar, né? Aqui, ó, ele pede uma célula, que é um retângulo. Então a gente vai ter um retângulo, tá? Esse retângulo, ele aqui, por exemplo, vai estar o nosso objeto inicial. O que a gente está dizendo é que a gente quer um objeto desse aqui, aqui e aqui. Sendo que essas distâncias aqui vão ser as distâncias em x e essas distâncias aqui vão ser as distâncias em y. A distância, no caso, que esses objetos vão estar uns dos outros, tá? É basicamente isso. Então, tudo que a gente precisa fazer é criar um retângulo para fornecer aqui na célula. Isso a gente pode criar tanto pelo Grasshopper quanto vir aqui e definir um retângulo. Ó. Eu vou clicar aqui dentro e desenhar, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a geometria nossa que a gente está trabalhando, aquele pilarzinho. Colocar aqui na vista de topo, para vocês verem. Olha aqui, ó. Esse aqui é o retângulo base que o componente tem. Ele tá, olha só, posicionando aqui, ó, nesse centro o primeiro objeto, e aí, ó, a essa distância em y o próximo objeto, e a essa distância em x o próximo objeto. Ele vai fazendo esse arranjo aqui, que a gente define aqui em x e em y quantos objetos a gente quer em cada direção. Então ele está falando aqui que quer 6 em x, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em x, e 3 em y. Então 1, 2, 3 em y. Então ele faz uma grelha 3 por 6. Essa aqui é uma coisa um pouquinho mais poderosa, vai? Pra gente fazer assim, de forma rápida, uma distribuição em grelha. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui nesse giro que eu dei no retângulo. Pra ficar uma coisinha, né, arrumadinha, olha lá. Sem ficar aquela coisa torta que tava antes. Deixa eu tirar o preview desse daqui, pra gente também não ter. E essa curva ocultar também. Então, aqui, ó, eu posso criar mais alguns sliders. Vou criar aqui, ó, um slider para x e outro para y. Vou colocar aqui em x e em y. E olha só, consigo distribuir de forma rápida a quantidade de elementos que eu quero com aquela distribuição, com aquela célula nesse formato aqui. Se eu vier aqui, ó, definir um retângulo para alguma distância, por exemplo, deixa eu ligar aqui o snap, por exemplo, esse quadrado aqui, ó. Aí olha só, aqui ela passa a ser a grelha. Se eu definir um retângulo um pouquinho mais assim, ó, por exemplo, então olha só, essa grelha passa a ser a que vai ser trabalhada aqui agora. Então é uma coisa rápida de mudar. Se você quiser definir isso daqui com slide também, você pode criar um retângulo rectangle aqui e definir as dimensões e tal parametricamente, né, com sliders e tal, com domínios, etc. Então tem vários componentes de retângulo aqui na aba curva do Grasshopper que vocês podem escolher e fiquem à vontade também para explorar isso daqui. Como é sempre um retângulo, eu acho que não é problema nenhum a gente vir aqui e definir manualmente. Se for uma situação que é melhor definir através de slider, é só ir lá e criar um retângulo, não tem nenhum segredo. Então, esse aqui é um outro exemplo de array, no caso aqui, retangular. O próximo, deixa eu voltar aqui, aí ele é
o próximo passo depois desse, que é esse box array aqui. É a mesmíssima coisa, só que agora com x, y e z. E ao invés de ser um retângulo, é um cubo, um paralelepípedo, um box, geometria do tipo box. É exatamente o mesmo conceito, tá? Eu vou tirar o preview aqui, colocar em perspectiva, olha só. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a célula. Ela tem aquela altura, a mesma altura em x, a mesma comprimento em y, só que agora uma profundidade aqui em z, que no caso é de 1 ou 2 unidades. 2 unidades. Então, ela pra gente aqui, ela ia ser pequena, né? Ela vai pegar, coincidir a origem e fala assim, enfim, vamos lá, vou fazer aqui. Pegar aqui a nossa geometria, ligar aqui, aí olha lá, ele tá colocando em z, ó, 2 objetos em z. Então ele tá aqui, ó, colocando na vista frontal, 1 e depois 2. E como a altura é de 2, a célula, a gente não consegue ver aqui tá empilhando, né? A geometria tá ficando sobreposta. Então, o que a gente pode fazer? Da mesma forma que fez no outro, vem aqui, ó, e definir uma set one box, né? Definir uma caixa. Eu venho aqui, coloco essa medida. Vou manter a mesma ou uma parecida aqui por hora e coloco aqui, ó, uma altura um pouquinho maior do que aquela nossa caixinha ali, ó. E aí, veja só. Aí foi para baixo. O que foi para baixo? Não sei. Mas é isso aí. Deixa eu tirar aqui então a visualização da grelha, que aí a gente não fica com esse incômodo, né? Então é isso. Então, da mesma forma como no outro eu posso definir essa caixa parametricamente, eu posso fazer o mesmo com a célula, né? Então não tem segredo. A mesma lógica, mesmo processo. Ah, eu tinha feito a caixa invertida aquela hora, eu tinha começado na parte superior dela, por isso que tinha ficado diferente. Então, ó, eu posso experimentar aqui, ó, distribuições distintas e olha só, é a mesma lógica, ele posiciona um objeto numa extremidade, o outro na outra extremidade e aqui nesse vértice, né? No caso, os vértices da caixa. Então, a distância em x, a distância em y e essa distância aqui, ó, é a distância em z. É exatamente a mesma coisa. Eu posso controlar com os sliders aqui também. Olha só. Olha só como que dá para fazer uma distribuição assim, de estrutura no edifício vertical rapidinho. Nem que seja assim, é preliminar e tal, não significa nada. Fala a verdade. Você precisa de um modelo e tal para dar uma noção de como que fica esse posicionamento, etc. Isso aqui quebra um galho. E claro, também a gente não precisa necessariamente já sair disso daqui com tudo pronto. A gente vai fazer, para isso que tem o trabalho. A gente ficar refinando à medida que vai avançando. Então é isso. Agora a gente pode ver um pouquinho aqui do Polar Array, que seria o nosso último do grupo Array aqui, que é aquela lógica do ângulo. Eu tenho aqui um ponto central, que é definido aqui, ó, nesse plano, tá? No caso nosso aqui, ó, é esse ponto central, 000 aqui. A geometria que a gente pode fornecer, aquela mesma geometria que a gente está usando até agora, aquele pilarzinho ali, tá? Vou colocar aqui, ó. E olha só como que fica. Aqui, ó, eu tenho a quantidade de itens que eu quero. Então, ó, esse aqui conta como primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui o ângulo. E na verdade, o ângulo total. Ele vai de qual ângulo até qual ângulo. Como aqui ele tá 2π é 360 graus, né? Em radianos. Ele tá dando uma volta completa, circunferência completa. Se eu vier aqui, eu vou fazer em graus, que eu acho que é mais fácil para todo mundo entender. Vou fazer aqui, ó, de 0 a 360, um slider. Converter isso daqui para radianos, tá? E colocar aqui no nosso ângulo no array, tá? Vou deixar aqui, ó, em 360 e criar um outro slider aqui, copiar isso aqui para a quantidade de itens que a gente quer. Então, ó, tem 8 itens, posso aumentar e diminuir a quantidade que eu quero, colocar aqui perspectiva, ó. Olha só, essa lógica. E aqui, como eu disse, né, se eu colocar, por exemplo, 180, ele vai fazer 180, ele vai fazer, ó, meia circunferência daqui até aqui. Esse é o ponto inicial, ele avança até aqui. Então, ó, eu diminuo aqui a quantidade de itens para não ficar um sobrepondo ao outro. E eu tenho lá, ó, uma distribuição dos pilares naquela lógica.
E aqui, né, assim como no anterior lá, essa rotação aqui, ó, está sendo preservada. Esse alinhamento aqui está sendo preservado nessa distribuição. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele fique sempre com a face do pilar voltada para o centro, eu tenho que clicar, eu tenho que rotacionar isso daqui. Então, eu vou rotacionar aqui 45 graus. Aí, ó, ele vai ficar alinhadinho ali pra gente, tá? Então, é isso, tá? Que a gente precisa mais ou menos ter em mente. E aí, vocês imaginem, e se a gente pegasse isso daqui e combinasse, por exemplo, com outro arranjo. Então, por exemplo, eu faço um arranjo, esse daqui, e aí eu venho e faço um arranjo desse daqui, por exemplo. Se eu simplesmente ligar aqui, olha só. Vou ligar aqui o preview. Olha só. Ficou um caos, né? Por quê? Porque a nossa célula tá pequena. Então, eu vou vir aqui, ó, definir uma célula maior. Vou pegar aqui do centro, dessa daqui até um pouquinho mais fora aqui, por exemplo. Assim. Olha só. Interessante, vai? A gente conseguiu distribuir uma série aqui de pilares com um arranjo, com uma organização geométrica relativamente complexa de fazer manualmente, ou não, também. Não é que como se fosse uma coisa super complexa. Não é super complexo. Né? Tem seus altos e baixos, tem suas questões. Fica aí no ar a sugestão. Combinar os arranjos, combinar os arrays, pode dar resultados interessantes. E, por último, só para a gente arrematar, que afinal de contas, deixar de falar isso aqui ia deixar a desejar na aula, vocês talvez tenham notado que tem um último componente aqui, ó, esse componente Kaleidoscope. Ele é parecido, entre aspas, com o arranjo polar, mas ele tem uma característica. Alguém aí de vocês que está assistindo já chegou a brincar com o caleidoscópio? Eu, quando era criança, eu tinha um caleidoscópio de brinquedo. O caleidoscópio é um brinquedo que ele tem alguns espelhos lá dentro, né? E a gente vai mexendo ali, os espelhos vão rotacionando, a gente vai vendo aqueles reflexos dos objetinhos que ele tem ali dentro, uns cristalzinhos, umas pedrinhas e tal. Vão formando os reflexos, uns padrões geométricos assim. A brincadeira aqui do caleidoscope, né, do componente, é basicamente essa. Ele pegar um objeto, olha que ele já até colocou aqui, ó, com 10, né, no caso, com 10 pontos, a lógica com que ele funciona. Só que ao invés de utilizar apenas a distribuição polar, ele usa o mirror, ele usa espelhos, ele reflete a geometria. Se a gente colocar esse nosso pilarzinho aqui agora, não vai dar para ver porque o pilar é simétrico. Então eu vou ocultar essas geometrias que eu criei aqui e criar uma geometria assimétrica para demonstrar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, uma polyline, criar aqui uma geometria assimétrica, digamos assim, não sei, só para enfim, coisa aleatória, tá, gente? Assim, e vou definir isso daqui como geometria. Olha só, definir e agora colocar isso daqui, ó, no nosso caleidoscópio. Então, olha só. Que bacana. Pegar esses pontinhos aqui e tirar de cima aqui para não ficar sobrepondo. Olha só. Esse ponto de controle, né, do Rhino. Aqui. E por último esse aqui. Olha só. Tá quase não sobrepondo. Então seria mais ou menos uma coisa assim. Então o que está acontecendo aqui? Ele está pegando essa geometria aqui, que é a geometria original, e ele está refletindo nesse primeiro plano aqui, ó. Como ele segue, no Grasshopper segue sempre o sentido anti-horário, essa daqui é o primeiro reflexo. Então, está refletindo para cá. O próximo reflete essa daqui. Então tem como se tivesse um outro espelho aqui, ó, refletindo essa. E assim consecutivamente até dar a volta toda. E aqui, ó, eu defino o plano. O plano, no caso, justamente esse daqui no meio aqui, ó, que é o plano onde está o centro dos espelhos. E aqui o S é a quantidade de elementos que eu tenho no meu caleidoscópio. Então eu posso colocar aqui 15, por exemplo. E aí, olha, consigo experimentar aí essas possibilidades. Mas isso daqui é mais um easter egg assim para vocês de repente explorarem por aí e tal, ver o que vocês
conseguem produzir. É essa a aula de hoje, tá? É uma coisa assim bem demonstrativa mesmo, como eu tinha dito. Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, se inscrever aí no canal, deixar o joinha, comenta aí, conta pra gente o que vocês acharam e até a próxima. Um abraço pra vocês.